Salve, salve, galera! Tudo bem? Aqui é o seu professor Otoniel Linhares. Estamos aqui ao vivo. Tivemos um pequeno problema técnico, mas ao vivo acontece. Tem dessas coisas, né? Porque quem sabe faz ao vivo. E realmente, eu estou aqui com o professor João, que vai falar de filosofia com vocês já já, mas queria deixar alguns recados para vocês. Pessoal, de segunda a sexta-feira, temos programas aqui na TV Justiça. Nas suas aulas vão estar acontecendo. Toda terça e quinta, sempre ao vivo. Anota aí. Anota, registra isso aí para você. De segunda também a sexta, à tarde, temos reprise pela TV União. Quer saber de toda essa programação? Entra no EducaDF, da Secretaria de Educação, e você vai ter acesso a todas essas informações. Lembrando que, próxima quinta-feira, você, meu querido aluno, você, minha querida aluna, vai estar podendo mandar suas perguntas aqui pra gente. A gente vai responder ao vivo os professores que aqui estarão com vocês, tá bom? Queria agradecer a nossa TV Justiça pela sua abertura, por toda essa participação nossa aqui dentro desse seu espaço, a Fábrica Social por ter fornecido esse jaleco pra gente e por você, meu querido e minha querida aluna, por estar aqui conosco ao vivo, direto e reto, sempre com informação, tá bom? Pessoal, sem muitas delongas, porque eu sei que você está sedento por aprender, eu vou falar com vocês quem é o cara. Esse é o professor de filosofia, é o professor, simplesmente, João, que vai falar sobre epicurismo. Carta Meneceu, meu Deus do céu, filosofia é quase um Leandro Carnal, pessoal. Galera, sintam à vontade, essa é a sua sala de aula virtual. Com vocês, professor João. Olá, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós, como vocês perceberam, nós tivemos um pequeno problema técnico, mas isso não vai influenciar em absolutamente nada a nossa aula. É importante que você fique até o final, acompanhe o conteúdo. Nós estaremos aqui até o final dessa aula, pensando, trabalhando um pouco de filosofia antiga, tentando entender como a filosofia pode nos ajudar, tanto nesses momentos complexos, nesses momentos complicados de pandemia, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia, ok? Então vamos agora para os nossos slides. Primeiro slide, por favor. Volte para o primeiro, por favor. O nosso documento, o documento que nós trabalharemos se chama Carta Meneceu. Foi escrito por um filósofo chamado Epícoro, mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo, endereçado a um dos seus amigos e um dos seus alunos, chamado Meneceu, daí o nome da carta. Eu recomendo que, se você puder, posteriormente, procure na internet esse texto. É um texto muito curto, são poucas páginas, é muito fácil de ser lido, é muito fácil de ser compreendido, e com a aula que nós tivermos, que vamos ter nesse momento, vai ser mais fácil ainda você entender, ok? Então, vamos agora para o primeiro slide. A ideia central de toda a filosofia epicurista está voltada para um sentido, para uma palavra muito simples: prazer. Toda a ideia epicurista está centralizada na ideia de que o ser humano deve guiar a sua vida pelo prazer. O prazer é a medida de felicidade, é a medida de realização do ser humano, ok? Todos os tipos de filosofia, todos os tipos de corrente de pensamento ou de ideias que compreendam que o prazer deve guiar a vida humana pode ser chamado de um tipo de pensamento hedonista. Próximo slide, por favor. Vamos lá. Hedonismo. Linha de pensamento ou corrente filosófica que toma o prazer como ponto central para guiar a ação humana, identificando a felicidade com o prazer. A felicidade é um tema comum em todas as sociedades, a ideia da realização humana, como nós devemos gastar o tempo que nós temos. Imagine, todos os seres humanos têm uma certa expectativa de vida, todos os seres humanos viverão por algum tempo, alguns mais, outros menos, mas todos eles desejam ser felizes. O epicurismo vai nos guiar, vai passar a ideia de que a verdadeira felicidade se dá através do prazer. Próximo slide, por favor. Mas antes, vamos começar com uma pergunta muito importante. Diversos alunos, quando chegam ao ensino médio, têm contato com uma matéria, com a disciplina chamada filosofia. É uma disciplina que eles não têm no ensino fundamental, é uma disciplina que muitas vezes eles nunca tiveram nenhum contato. E é comum se perguntar: para que serve a filosofia? Tente pensar você, sozinho, por 10, 15 segundos. Se você estiver assistindo essa aula com alguém, tente explicar para a pessoa que está ao seu lado.
Para que serve a filosofia? O que é a filosofia? Consegue pensar? Veja, normalmente existe um certo senso comum que acredita que a filosofia é um mero discurso, é uma coleção de frases soltas, é uma coleção de ideias que de alguma maneira alguém pensou em algum momento e que estão descoladas da realidade, quase como se filosofia fosse uma simples coleção de palavras belas, de palavras que fingem ser profundas ou que têm uma profundidade relativa. Bom, na verdade, a filosofia, quando ela surge, pelo menos a filosofia socrática, quando começa a se desenhar por volta do começo do século IV, início e fim do século V a.C., é uma filosofia prática. É um tipo de pensamento que tenta unir aquilo que é dito com aquilo que é feito. Dentro da filosofia antiga e especialmente dentro da filosofia epicurista, é impossível pensarmos que, de alguma maneira, as minhas ações estão separadas daquilo que eu digo. As minhas ações precisam estar em conformidade com tudo aquilo que é dito, com tudo aquilo que é escrito, com tudo aquilo que é propagado, ok? Então, a filosofia, ela tem uma utilidade muito clara e que muitas vezes algumas pessoas vão acreditar será maior utilidade ou o maior guia que o ser humano pode tomar. Veja, qual é a questão de maior importância para a vida humana? Como o universo funciona? Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta ao redor do Sol? Ou como eu posso ser verdadeiramente feliz? Talvez essa seja a questão mais importante e é essa a questão que Epicuro tenta responder. Próximo slide, por favor. Aqui ao centro, nós temos uma pequena parte de uma pintura que representa Platão e Aristóteles, cada um a seu modo, representando a sua filosofia. Cada um a seu modo, dizendo como a realidade impacta na vida humana. Aristóteles, o homem mais jovem, de azul, está apontando para a terra. Platão, o homem mais velho, com uma túnica vermelha, está apontando para cima, indicando a famosa teoria das ideias, ou a teoria das formas. Próximo slide, por favor. Bom, a filosofia, ela, como todos sabem, surgiu na Grécia Antiga por volta do século VI a.C., com um filósofo chamado Tales. Originalmente, toda a filosofia era o que nós chamamos de filosofia naturalista, uma filosofia voltada para entender o funcionamento do mundo natural, com as clássicas perguntas: de onde viemos, do que o universo é feito, como ele funciona, tudo mais. Posteriormente a Sócrates, todas as filosofias começam a se voltar para o ser humano, em especial as filosofias do chamado período helênico. O período helênico surge com as conquistas de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, um dos maiores conquistadores da história da humanidade, que vocês podem ver nesse mapa. Estão representados os territórios que ele conquistou em vida. E se torna ainda mais impressionante se nós pensarmos que ele fez isso em pouco mais de 10 anos. Ele surge na Grécia, unifica os povos gregos em uma única bandeira, utilizando do exército que seu pai Filipe II havia deixado, já havia estruturado, e conquista toda a região da Grécia, uma parte do norte da África, conquista o Egito, vai para o chamado Oriente, conquista Síria, as regiões onde hoje são a Síria, a Pérsia, a chamada Pérsia, Israel, chegando até próximo à Índia. Nesse momento, os gregos não têm mais apenas a estrutura política da chamada
polis, da chamada cidade-estado. Passam agora a entender a humanidade como pertencente a um império. Passam a entender que os seres humanos não estão mais ligados apenas à cidade a qual ele nasceu, naquela velha estrutura das cidades-estado que deram origem a Sócrates, a Platão e a Aristóteles, mas também agora passam a se ver como cidadãos de um império. A partir dessa visão, como isso influencia o indivíduo? Como isso influencia a visão do ser humano em relação a toda a sociedade? Próximo slide, por favor. Bom, as filosofias helenistas são divididas geralmente em 4 grandes correntes: epicurismo, ceticismo, cinismo e estoicismo. Todas essas filosofias podem ser chamadas de filosofias terapêuticas. Todas essas filosofias podem ser entendidas como filosofias e maneiras de pensar que buscam solucionar o sofrimento humano. De alguma maneira, buscam permitir ao ser humano realizar-se, permitir que o ser humano seja verdadeiramente feliz. A função humana é realizar-se. Próximo slide, por favor. Então, isso é muito importante. Nós não podemos entender filosofia, nenhum tipo de filosofia, como um mero discurso. E eu preciso que vocês tenham isso em mente até o fim das nossas aulas. Aliás, eu preciso que vocês tenham isso em mente sempre que estiverem estudando filosofia. Toda filosofia, de alguma maneira, todo o tipo de pensamento filosófico tenta moldar e tenta direcionar a ação humana, tenta fazer com que os seres humanos possam ser o melhor do que eles são. Próximo slide, por favor. Então, vamos lá. Esse texto, Carta a Meneceu, pode ser dividido em 10 partes, cada parte trabalhando alguns aspectos diferentes da filosofia epicurista. Primeiro ponto. Primeira pergunta: por que estudar filosofia? Existem tantas coisas que podem ser estudadas. Você poderia estar estudando matemática, você poderia estar estudando história, você poderia estar estudando geografia e tantas outras disciplinas que são extremamente importantes. Mas qual é a importância da filosofia? Novamente, a importância da filosofia se dá no momento em que ela permite ao ser humano buscar a própria felicidade, permite que o ser humano realize-se enquanto ser humano. E essa é uma noção que não existe só no pensamento de Epicuro, mas também no pensamento de Aristóteles. Próximo slide, por favor. Agora, um outro aspecto muito comum em todas as culturas, o aspecto religioso. Todas as culturas que nós conhecemos, de uma maneira ou de outra, tem algo que pode ser identificado como uma religião. Todas as culturas têm uma relação com alguma divindade, com espíritos, entidades que de alguma maneira superam a existência humana. Alguns indivíduos podem se manifestar não religiosos, alguns indivíduos podem se classificar como distantes da religião, mas as culturas, de maneira geral, sempre possuem algum traço cultural, algum aspecto que poderia, de uma maneira muito ampla, ser compreendida como religião. Então, essas religiões geralmente apontam para a existência de deuses, como, por exemplo, na estátua que nós temos aqui, na imagem ao canto direito de vocês, nós temos uma estátua de Zeus, um dos deuses mais famosos da mitologia grega. Bom, Epicuro é um teísta. Epicuro é alguém que acredita na existência dos deuses. Vejam o que está escrito nesse slide. Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. Então, Epicuro está aqui assumindo, de maneira muito clara, a crença que ele possui em divindades. Mas é importante deixarmos uma coisa clara aqui. Quando nós estamos falando de divindades ou seres sobrenaturais, nós não estamos, nesse texto, nesse momento, falando sobre cristianismo, islamismo, judaísmo,
ou qualquer outra religião específica que hoje é muito comum no nosso país. Nós estamos falando de uma cultura e de uma religião que existiu há mais de 2000 anos. Obviamente, poderíamos fazer alguns paralelos, mas não se trata aqui de falar exatamente como o cristianismo deveria interpretar a existência de Deus, até porque todas as pessoas têm a sua liberdade religiosa e devem ser respeitadas por isso. Mas, veja, como todas as pessoas, ou boa parte das pessoas, tem a sua crença na existência de alguma divindade, elas também costumam discordar muito sobre como essa divindade é. Veja, é muito comum as pessoas falarem que acreditam em algum Deus, mas no momento em que nós perguntamos a essas pessoas, que tipo de Deus é esse que você acredita? Que tipo de divindade é essa da qual você está falando? Nesse momento costumam existir algumas divergências. Epícoro está dizendo aqui, os deuses existem e essas divergências que as pessoas possuem sobre quais são as qualidades, quais são as características dessas divindades, existem porque poucas pessoas são capazes de compreender como essa divindade, como esses deuses realmente existem. Bom, e qual vai ser a interpretação de Epícoro? Pensem bem. Epícoro compreende os deuses, ele era politeísta, acreditava na existência de diversos deuses, ele acreditava que esses vários deuses que existiam eram todos perfeitos, magnânimos, eternos. E muito importante para entender essa filosofia, eles eram indiferentes aos seres humanos. Como assim indiferentes? Veja, boa parte das religiões costuma acreditar que os deuses, que as divindades, podem interferir na vida humana, seja para o bem, seja para o mal, seja beneficiando de alguma maneira, fazendo um favor ou punindo. Epícoro compreende que as divindades, por serem tão superiores aos seres humanos, não interfeririam na nossa vida. Não por serem más, não por serem ruins, mas simplesmente por serem excessivamente superiores a nós e, com isso, não se preocuparem ou não direcionarem a sua atenção para nós. Com isso, como nós passamos a entender essa relação com a divindade? Simples. Os deuses não interferem na vida humana. A vida humana cabe apenas aos próprios seres humanos. Os seres humanos devem guiar as suas vidas, sabendo que algumas coisas estão ao seu alcance e outras não. Vamos falar um pouco mais sobre essas coisas que estão ao nosso alcance e outras que não estão um pouco mais à frente. Próximo slide, por favor. Um outro aspecto muito comum em todas as culturas é a ideia da morte. A morte é algo que todos sabemos que chegará em algum momento. A morte é aquilo que une tudo que é vivo. Todas as coisas que são vivas, algumas mais cedo, outras mais tarde, mas todas elas morrerão. Todas elas possuem algum tempo de vida e depois morrem. Agora, por que a morte cativa tanto a criatividade humana? Por que a morte é algo que chama tanta atenção das pessoas? Nos filmes, nos poemas, nas histórias, no teatro, sempre existe uma certa compreensão de que a morte é algo que devemos compreender, mas não sabemos exatamente o que vem após. E a verdade é que, apesar de todas as pessoas terem diversas crenças sobre o que virá após a morte, nenhum ser humano é capaz de saber exatamente com 100% de certeza aquilo que virá. Geralmente, existem 3 respostas que as pessoas costumam seguir. Óbvio, existem outras além dessas 3, mas elas costumam ser as mais comuns. A primeira é de que nós seremos recompensados ou punidos de alguma maneira após a nossa morte. O cristianismo, na maior parte nas suas subdivisões, vai por esse caminho, acreditando que podemos ir para o céu, para o inferno, de acordo com as nossas ações, com as nossas crenças. Outras religiões, por exemplo, o hinduísmo, acreditam que nós podemos reencarnar
acreditam que nós podemos voltar ao mundo, podemos ter uma nova vida, uma nova chance, novas experiências. Essa é a segunda opção, que também é muito comum em diversas religiões. E a terceira opção, que é a opção a qual Epicuro adere, é a opção de que nós deixamos de existir. É como Epicuro compreende a morte. Vamos ao slide. Ao terceiro slide, perdão, por favor. Pode voltar. Aqui Epicuro está dizendo como devemos lidar com a morte. Por que não devemos temer a morte? Vejam a resposta dele. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. O que Epicuro está dizendo aqui é que, como o prazer é a medida de toda felicidade humana, no momento em que morremos, nós não sofremos e nem sentimos nada de bom, não temos nenhum prazer. Como então seria possível dizer que a morte é algo bom ou que a morte é algo ruim? As coisas só são boas ou ruins na medida em que nos trazem dor ou sofrimento. Parem para pensar alguns segundos. Como era a sua vida antes de você nascer? Era boa? Era ruim? Você não consegue dizer se era boa ou ruim porque você não tem nenhuma lembrança, você não tem nenhuma sensação, porque você não existia. A crença de Epicuro é exatamente essa. A sua alma, uma alma material, deixará de existir. Ela se degradará e fará com que você deixe de ter qualquer sensação, seja ela boa ou ruim, seja ela prazerosa ou dolorosa. Então, nesse momento, não existe mais nenhuma dor, não existe mais nenhum sofrimento. A morte não é algo a ser desejado, mas também não é algo a ser temido. Próximo slide, por favor. Então, sabendo que vamos morrer, sabendo que todos nós, de alguma maneira, irão passar por este período na Terra e lidarão com a morte em algum momento. Ainda assim, devemos pensar o que fazermos com o tempo que nós temos. O que nós devemos fazer com estes 70, 80, 90, 100, 120 anos, no caso dos mais afortunados, como eu devo usar este tempo que me é dado. Veja, Epicuro compreende que uma boa vida não é uma vida vivida longamente, mas sim uma vida que, independente do tempo que lhe é dada, é bem aproveitada. Vejamos o que está escrito neste slide. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Ele quem? Ele, o sábio, o filósofo, aquela pessoa que sabe verdadeiramente aproveitar a vida. As escolhas são racionais, as nossas escolhas são direcionadas para aquilo que nós acreditamos que nos dará maior ou menor prazer, maior ou menor sofrimento. A vida não deve ser pautada exclusivamente pelo tempo que ela estará disponível, mas principalmente pela maneira que se viverá, pelo tipo de escolha e pelo tipo de sensação que teremos. Próximo slide, por favor. Agora, nós temos dois conceitos muito importantes na filosofia epicurista: aponia e ataraxia. Vejam, no geral, o que as pessoas querem? Se você perguntar a qualquer pessoa o que você deseja da vida, pergunte isso a você mesmo. Vou te dar 10 segundos para pensar. Se você pudesse escolher qualquer coisa na vida, você tivesse um desejo qualquer, pudesse realizar qualquer desejo, o que você faria? Pediria um carro? $1 milhão? $1 bilhão? Para que nós queremos dinheiro? Por que as pessoas desejam dinheiro? Por que as pessoas desejam um carro? Por que as pessoas desejam viajar? Você que começou o ensino médio este ano, no meio de toda essa loucura que está sendo essa crise do coronavírus, por que você está no primeiro ano do ensino médio? O que você espera ao fim desse ano?
Você espera terminar o primeiro ano do ensino médio para ir para o segundo. E por que você quer terminar o segundo? Para ir para o terceiro. Bom, terminando o ensino médio, você vai para uma faculdade, você vai fazer um curso técnico, vai montar uma empresa. Todos nós temos os nossos objetivos. Porém, independente dos nossos objetivos, o que nós realmente queremos é ser felizes. Todos os indivíduos, todas as pessoas querem ser felizes. Não existe essa pessoa que não queira ser feliz. O que as pessoas discordam é qual é a coisa que traz verdadeiramente a felicidade. Talvez algumas pessoas digam, a felicidade está em ter uma família bem estruturada. Talvez outras digam, a felicidade está em ter muito dinheiro, poder acumular o máximo que eu puder e comprar carros, mansões, viajar e poder comprar tudo aquilo que eu quiser. Talvez outras pessoas digam que desejam estudar, viajar. As possibilidades são muitas. Não existe apenas uma escolha, não existe apenas um direcionamento daquilo que nos fará feliz. As pessoas todas concordam que desejam ser felizes, mas elas discordam daquilo que trará a verdadeira felicidade. Epícoro compreende que existem duas coisas que trazem a verdadeira felicidade. Para isso, nós vamos entender agora esses dois conceitos, aponia e ataraxia. Imaginem alguém que está em um momento de profunda dor, alguém que tenha quebrado uma perna. O que essa pessoa quer exatamente naquele momento? Que a dor passe. Ela quer ter a perna curada. Ela quer que aquela dor física seja solucionada. Sentir dor é uma coisa ruim. Sentir dor é uma coisa que ninguém quer. Então, tomando isso como princípio, Epícoro compreende que todos nós devemos evitar o sofrimento físico. Nós devemos pautar as nossas escolhas evitando qualquer tipo de sofrimento físico que possa ser muito intenso. Além do sofrimento físico, nós também podemos ter um sofrimento espiritual, ou um sofrimento emocional. No momento em que nós ficamos muito nervosos, no momento em que nós ficamos angustiados ou deprimidos, talvez o seu corpo não tenha nada de errado. A sua perna não está quebrada, sua cabeça está boa, você não está tendo dor de cabeça, você não está tendo nenhuma dor no braço, mas ainda assim você sente uma dor emocional. Você sente uma dor espiritual, uma angústia. Não se sabe dizer exatamente aonde essa dor dói. Ela não dói na mão, não dói na perna, mas ainda assim você sente dor. No momento em que você sente este sofrimento, no momento em que você sente esta dor, tudo que você deseja é que esta dor passe, é que esta dor seja solucionada. A aponia seria então o momento em qual os seres humanos não sentem nenhuma dor física. Nós estaríamos com o corpo funcionando perfeitamente. Nós estaríamos com o corpo não nos oferecendo nenhum tipo de sentimento, de sensação dolorosa. A ataraxia, por outro lado, estaria voltada às nossas dores espirituais. A ataraxia seria um momento de tranquilidade da alma. Alcançando então a aponia e a ataraxia, nós seríamos verdadeiramente felizes. Nós seríamos capazes de manter a tranquilidade do nosso espírito e do nosso corpo sem grandes sofrimentos. E este seria o maior prazer, a maior felicidade que um ser humano pode alcançar. Próximo slide, por favor. Agora veja, se devemos escolher os prazeres, como faremos essas escolhas? Vamos supor que eu vá viver 100 anos. Eu, dentro desses 100 anos, posso fazer muitas coisas, mas não posso fazer tudo. Eu não posso assistir todos os filmes que eu quiser, eu não posso ler todos os livros que eu quiser, estudar tudo o que eu quero, viajar para todos os lugares do mundo, porque o meu tempo é limitado. Os prazeres que eu vou ter têm de ser selecionados. Eu, infelizmente, não posso ter tudo aquilo que quero. Toda escolha é uma negação de diversos outros caminhos. Sempre que eu digo sim para algo, eu estou dizendo não para milhões, milhares de outras coisas. Veja,
Então, os prazeres devem ser escolhidos de maneira extremamente racional. Os prazeres devem ser escolhidos de uma maneira que nos permita alcançar a máxima felicidade e o mínimo de sofrimento possível. Nesse sentido, os prazeres corporais, os prazeres excessivos, nos trazem grande sofrimento. Isso é importante. Veja, o pensamento epicurista foi de maneira errônea compreendido por vários séculos como um tipo de pensamento que defende prazeres desgarrados, prazeres que de alguma maneira não tivessem qualquer tipo de limite. É como se eu devesse viver a todo instante pensando no máximo de prazer físico, no máximo de prazer, aproveitando os melhores almoços, os melhores jantares, o melhor que o dinheiro, o melhor que a matéria pudesse me dar. Porém, Epicuro compreende que estes prazeres, os prazeres materiais, têm um risco muito grande, em dois momentos. O primeiro é que este prazer se torna viciante. Tentem imaginar alguém que passou a vida inteira tendo acesso a muito dinheiro, alguém que passou a vida inteira tendo acesso aos melhores recursos, aos melhores restaurantes e, de repente, essa pessoa perde tudo aquilo que ela tem. Ela sofrerá muito. Por quê? Porque agora a felicidade dela depende de coisas extremamente complexas. Ela depende de excelentes restaurantes, ela depende de muito dinheiro. Uma coisa que nem sempre nós podemos controlar. Os prazeres materiais estão fora do nosso controle. Existem certos aspectos na nossa vida que podemos controlar. Eu posso controlar, por exemplo, o que eu farei quando esta aula terminar. Eu posso controlar se vou para a minha casa, posso controlar se vou para a casa do meu pai. Não deveria fazer essa visita nesse momento, não é? Que fique claro. Mas eu posso controlar diversos aspectos da minha vida. Porém, certos aspectos, como o período em que eu nasci, eu não posso controlar. Eu, como indivíduo, como professor, como João Paulo, não posso controlar o fato de que neste atual momento o mundo está passando por uma pandemia terrível. Porém, eu posso controlar as minhas ações individuais. Eu posso controlar como eu vou me comportar neste momento. Então, certos prazeres me trarão alguns prejuízos, mesmo que sejam muito intensos. Imagine que alguém que durante muito tempo conseguiu juntar o dinheiro para comprar a sua casa própria, o sonho de muitos brasileiros. Então, essa pessoa vende a casa para aproveitar uma festa de um dia. Essa festa de um dia trará grandes prazeres a ela? Sim, sem sombra de dúvida. Porém, o custo desse prazer será muito alto. Mesmo que eu tenha este prazer extremamente intenso em um determinado momento, assim que este prazer terminar, eu irei voltar para o meu estágio normal ou, pior ainda, vou sofrer pela ausência deste prazer. No momento em que eu desejo algo e não conquisto, este desejo me gera sofrimento. Então percebam, o prazer do qual Epicuro está falando não é simplesmente esse prazer de aproveitar aquilo que me é oferecido, mas também o prazer de não desejar aquilo que eu não tenho. Eu sempre devo escolher racionalmente para onde eu me direcionarei. Eu sempre devo escolher racionalmente quais os prazeres que eu irei oferecer ao meu corpo e à minha alma. Adiante, por favor. Vejamos, se eu devo controlar quais são os prazeres que eu ofereço ao meu corpo, os prazeres que eu devo oferecer à minha alma, eu devo de alguma maneira ter uma régua, ter um critério que direcionará essas minhas escolhas. Nesse slide, vocês podem ver no canto direito superior de vocês uma representação de Alexandre. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história da humanidade, decidiu que a sua felicidade dependia de uma coisa muito simples: conquistar todo o mundo que ele conhecia. Uma coisa extremamente simples, não é? Bom, qual é a facilidade, com que facilidade alguém pode conquistar o mundo?
Com que facilidade alguém pode conquistar tudo aquilo que o dinheiro pode lhe dar? É algo extremamente difícil, é algo que não está disponível a todas as pessoas. Então Epícuro, percebendo isso, diz: devemos guiar a nossa felicidade pautando-nos exclusivamente ou principalmente pelas coisas que estão ao nosso alcance. Vamos dar um exemplo. Imagine que você, aluno do ensino médio, termina seu ensino médio agora com 17, 18 anos, e quando no seu aniversário de 18 anos, você ganha um carro, você ganha uma Ferrari. Ou então pense em algum outro carro muito caro que você gostaria muito de ter. No momento em que você ganha este carro, você vai ficar muito feliz, você vai ficar em êxtase. Eu ficaria muito feliz em ganhar uma Ferrari agora. Todos nós ficaríamos. Porém, imagine, no momento em que você ganha esta Ferrari, a sua felicidade está lá em cima. Não existe ninguém mais feliz do que você. No outro dia, você acorda, olha para sua garagem e pensa: tenho uma Ferrari. Você continuará muito feliz. Mas passam-se os dias, a Ferrari, que no primeiro, no segundo, no terceiro dia, te causou aquela felicidade absurda, passa a se tornar agora uma coisa normal. Passa a se tornar agora algo que você tem acesso todos os dias. E mais ainda, de fonte de prazer, ela se torna uma fonte de preocupação. Agora você tem que pagar o seguro, agora você tem medo de ser roubado, agora você tem que pagar os impostos que estão ali, você tem que pagar a gasolina, enfim, aquele carro que te trouxe tanto prazer, agora vai te trazer certas preocupações. E imagine que você é roubado, imagine que você é assaltado. Aquela fonte de prazer absurda, de repente se torna uma fonte de sofrimento. Por quê? Porque não está no controle de nós, seres humanos, o controle absoluto do mundo. Eu não posso ter o controle sobre as pessoas. Eu não posso garantir que as pessoas me amem. Eu não posso garantir que as pessoas me admirem. Eu não posso garantir que as pessoas tenham por mim qualquer opinião que eu considere correta, justa ou que de alguma maneira me seja agradável. Todas essas coisas estão além do meu controle. Então, para o que eu devo me guiar? Para o que eu devo me direcionar? Para mim mesmo. Se eu não posso controlar as coisas exteriores a mim, eu posso controlar as coisas que são interiores. Eu posso posso tentar controlar as minhas atitudes, posso tentar controlar os meus sentimentos, posso tentar controlar as minhas emoções. É óbvio, Epícuro não acreditava que nós tínhamos um controle absoluto sobre as nossas emoções. Não é fácil nós controlarmos certos sentimentos, porém é possível fazermos uma tentativa, é possível termos certos exercícios de controle, aos quais o próprio Epícuro recomendava aos seus discípulos e seus amigos. Adiante, por favor. Então, nós devemos fazer uma escolha racional. Veja, como eu disse a vocês alguns instantes atrás, é um erro comum compreender o epicurismo como uma filosofia que valoriza qualquer tipo de prazer. E Epícuro estava ciente dessa crítica. Vejam o que ele escreveu. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, ou seja, que o nosso objetivo é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento. Aqui, ele estava claramente dizendo: nós não estamos defendendo qualquer tipo de prazer exagerado. Eu não estou aqui, diria Epícuro, defendendo que alguém aproveite um fim de semana como se não houvesse amanhã. Não estou aqui dizendo que as pessoas devem pautar sua vida por prazeres muito intensos. Pelo contrário, devemos pautar a nossa vida por prazeres calmos, por prazeres tranquilos. Porque no momento em que temos um prazer muito intenso, infelizmente, em algum momento ou outro, daqui de cima, iremos cair.
Ou, mesmo que não caiamos, mesmo que não passemos passemos a ter um sofrimento muito intenso, ainda assim passaremos a sofrer pela ausência do prazer. Alguém que se acostumou a dirigir uma Ferrari, na ausência dessa Ferrari, sofrerá muito. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, aqui nós temos uma representação de Sócrates no momento de sua morte. Como boa parte de vocês talvez saibam, Sócrates foi condenado à morte por defender a sua filosofia. Sócrates recusou-se a mudar as suas opiniões, Sócrates recusou-se a mentir sobre aquilo que acreditava e, por causa disso, foi morto. Nesse momento, alguém poderia perguntar: por que Sócrates preferiu a morte a simplesmente mentir, a mudar de opinião ou fingir ter mudado de opinião? Epícoro, usando Sócrates como exemplo, todas as filosofias do período helenístico vão de alguma maneira se direcionar a Sócrates, vão usar a ideia de que o verdadeiro sábio é feliz. A felicidade não está na posse dos bens materiais, mas sim na posse de uma sabedoria, na posse de uma razão que nos permita escolher os melhores prazeres que nos serão benéficos. Vejam, a meu ver, está escrito errado aqui, peço desculpa a vocês, a meu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunado e tolo. O que Epícoro está nos dizendo? É melhor sermos sábios e desafortunados do que sermos tolos e termos sorte. Por quê? O tolo não saberá aproveitar a pouca sorte que tiver. O sábio, mesmo que tenha uma pouca sorte, mesmo que tenha poucos momentos de felicidade, saberá aproveitá-los, saberá direcionar a sua vida para ações que, de uma maneira ou de outra, lhe sejam benéficas. Próximo slide, por favor. Este é o momento de encerramento do nosso documento. Novamente, peço que você, assim que essa aula terminar, assim que essa transmissão terminar, né, nós vamos até meio-dia, peço que você procure este documento, dê uma lida. É um documento muito curto, é um documento muito simples de ser lido. Ele será muito útil para você no PAS, é uma das obras que estão previstas. Então, se você puder dar uma lida, marcar os textos, os momentos em que você teve alguma dúvida e assistir novamente essa aula, ela ficará disponível para vocês. Voltem nessa aula novamente depois de lerem esse documento. Ele encerra dizendo: medita. Medita no sentido de pense, reflita. Medita, pois, todas essas coisas e muitas outras a elas congêneres, dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes, e nunca mais te sentirá perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverá como um Deus entre os homens. Epícoro aqui está diretamente nos dando a sua fórmula da felicidade, aquilo que ele acredita que nos realizará, aquilo que ele acredita que fará com que cada indivíduo, homem, mulher, escravo, livre, possa verdadeiramente realizar a sua própria natureza. E esse é um ponto muito importante da filosofia epicurista. Epícoro, diferentemente de boa parte dos seus contemporâneos, acreditava que todos os indivíduos, independente de serem homens, mulheres, escravos ou livres, lembrem-se que a escravidão foi algo extremamente comum ao longo da história da humanidade. No Brasil, nós tivemos um modelo de escravidão terrível que persistiu por mais de 3 séculos e até hoje ainda marca a nossa sociedade. Mas mesmo na Grécia Antiga existia escravidão, não da mesma maneira que existiu no nosso país. Porém, os contemporâneos de Epícoro acreditavam que apenas algumas pessoas eram verdadeiramente nobres e apenas algumas pessoas mereciam a verdadeira felicidade. Geralmente, essas apenas algumas pessoas eram homens, adultos, livres, não eram escravos e haviam nascido dentro da cidade. Era este o conceito de cidadão. E Epícoro é extremamente revolucionário neste aspecto. Dentro de sua escola,
ele acreditava que ele deveria aceitar todos os tipos de pessoas, homens, mulheres, escravos e livres, porque esta é uma das coisas que verdadeiramente torna todos os seres humanos iguais, o desejo de ser feliz. Não interessa qual a sua religião, não interessa qual a sua crença, se você tem uma cor de pele mais clara, uma cor de pele mais escura, se você é homem, mulher, se você é jovem, velho, nada disso interessa. O que todos nós queremos verdadeiramente é ser feliz, sermos felizes. A ideia de felicidade, a busca da felicidade é aquilo que nos torna iguais. Se nós podemos verdadeiramente encontrar algo que nos torna iguais à busca da felicidade, não haveria, de acordo com Epícoro, qualquer motivo, qualquer razão para nós separarmos, para nós segregarmos as pessoas. Bom, é isso. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa a vocês. Gostaria de pedir que todos vocês tomassem cuidado com a sua própria saúde, que vocês tomassem cuidado com a saúde dos seus familiares. A Secretaria de Educação como um todo está trabalhando para levar a vocês diversas aulas, diversos conteúdos, para que vocês possam continuar estudando neste período. Nós esperamos que, assim que essa pandemia passar, assim que todos nós tivermos uma estrutura um pouco melhor, possamos recebê-los novamente em nossas escolas, possamos receber novamente vocês dentro das salas de aula e nós continuaremos daqui a pouco com mais aulas. Espero vocês novamente aqui. Até mais, um abraço.